Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, nesta sala virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, este centro espírita virtual, onde nós nos encontramos constantemente para realizarmos os nossos estudos, as nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades. Este Pai de amor que não castiga, este Pai de amor que educa os seus filhos ofertando oportunidades. Este Pai de amor que constantemente deixa infinitas portas abertas para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, este guia e modelo para toda a humanidade, que Deus, por amor a todos nós, encaminhou Jesus à Terra para relembrar estes belíssimos ensinamentos e nos mostrar o caminho que nos leva de retorno aos braços do nosso Pai, misericordioso, bondoso, justo. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores que constantemente estão com disposição firme em nos auxiliar em nossa trajetória, nos esclarecendo, quase que pegando-nos pelas mãos para nos mostrar o caminho. Agradecemos, por último, e de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se esforçaram para nos encontrarmos aqui, para estudarmos juntos. Mais um momento belíssimo de reflexões com Humberto de Campos, Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com seus discípulos, com uma quantidade enorme de espíritos amigos que nos auxiliam constantemente nesses estudos, nestas reflexões. Então hoje aqui nos encontramos abraçando fraternalmente a todos e pedindo para que nós, neste momento, neste período em que iremos ficar aqui congregados neste centro espírita virtual, que possamos nos unir em pensamento, rogando a Jesus o amparo, a proteção, a assistência a todos nós, e em especial aqueles nossos irmãos que se encontram em necessidades maiores do que as nossas, rogando pelos nossos médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, que continuam lutando bravamente para salvarem vidas. Então rogamos a Jesus o amparo, a proteção a todos. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos e Chico Xavier, esta história da Boa Nova, onde Humberto de Campos, em 30 capítulos, nos traz aqui os bastidores da Boa Nova, a gênese da Boa Nova. Então ele vai trazendo capítulo a capítulo revelações importantes acerca da vinda da Boa Nova, na personalidade de Jesus de Nazaré e todos aqueles abnegados trabalhadores que vieram com ele para auxiliarem no trabalho da semeadura. Então hoje estudaremos o capítulo de número 11, que tem como título o Sermão do Monte. Então aqui o Sermão do Monte é onde nós encontramos aquele resumo de todos os ensinamentos de Jesus. Nós encontramos ali nas anotações de Mateus
os capítulos de número 5, 6 e 7. Então Jesus ali fez um resumo de todos os ensinamentos que ele veio nos relembrar aqui na Terra. E aqui Humberto de Campos nos conta estes bastidores antes da reunião com uma multidão de pessoas ali no monte, próximo a Cafarnaum. O que aconteceu antes, o que aconteceu durante aquela reunião e o que aconteceu em pouco tempo depois. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria para a nossa harmonização ainda maior, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco. Então faremos a leitura da mensagem de número 122, em que Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção acerca do julgamento. Não julgueis. E Jesus também falou sobre isto no Sermão do Monte. Então aqui Pastorino nos diz da seguinte maneira: não julgue seu próximo. Não pense mal das pessoas. Não julgue, não pense mal. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Então aqui ele nos chama atenção sobre aquela necessidade da vigilância constante para não julgarmos as outras pessoas simplesmente pela aparência. E ainda ele acrescenta: não julgue para não ser julgado. E Jesus nos falou sobre isto: não julgueis para que não sejais julgados, porque a medida que você usa para medir o outro ou os outros também usarão a mesma medida para te medir. O juízo que você faz em relação aos outros é o mesmo juízo que os outros também farão ou emitirão a seu respeito. E ainda Pastorino nos lembra: se você estivesse na situação dele ou dela, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Então aqui ele nos chama atenção para refletirmos, nos colocarmos no lugar do outro ou da outra. Se eu tivesse no seu lugar, qual seria a minha atitude? Será que não seria uma atitude igual ou pior à sua em relação àquele comportamento que eu estou condenando em você? E aí ele encerra dizendo: não faça aos outros o que não gosta ou que não gostaria que os outros fizessem a você. Então aqui ele coloca de uma forma mais sucinta, uma frase mais curta, ensinamento de Jesus, onde Jesus nos falou para não fazermos aos outros aquilo que nós não gostaríamos também que os outros nos fizessem. Não façais aos outros aquilo que não gostaria que os outros lhe fizessem. Ou façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se gostamos que os outros, ou se gostaríamos que os outros nos fizessem o bem, então é preciso que nos esforcemos ao máximo para fazermos o bem no limite das nossas forças, constantemente. Então é esforço constante. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, para chegarmos aqui no capítulo número 11 do livro Boa Nova, Humberto de Campos e Chico Xavier, o Sermão do Monte, em que Humberto de Campos começa a sua belíssima narrativa da seguinte maneira: que difundidas ou espalhadas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes aí ele cita que algumas cidades, alguns vilarejos que tinham ali em volta de Cafarnaum, ele cita o vilarejo de Corazim, de Magdala, de Betsaida e de Dalmanuta.
e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Então, provavelmente, aqui, como Humberto de Campos narra, que essas pessoas todas passaram a ir para Cafarnaum em busca de Jesus, é como se fosse ali uma grande festa, conforme acontece no finalzinho do mês de junho para o mês de julho, aqui na região metropolitana de Goiânia, na cidade de Trindade, antes da pandemia. No caso, o ano passado não teve, esse ano também não irá ter esta festa do Divino Pai Eterno, que é o nome dessa festa em Trindade. Então, neste período de festa em Trindade, vão para a Trindade de todos os lugares do Brasil e também de outras partes do planeta milhões de pessoas. Então a cidade fica lotada, lotadíssima de pessoas lá para esta festa religiosa. Sabemos que muitas dessas pessoas, um percentual enorme, não vão à Trindade pela religião, mas em busca de uma festa, em busca de um comércio, porque vão muitos comerciantes. Não estamos aqui criticando, apenas fazendo uma referência, um paralelo com o que estava ocorrendo naquela época em Cafarnaum. É lógico que em Cafarnaum era em um quantitativo menor, porque a população daquela época, naquela região, era muito menor do que a população que nós temos hoje, aqui na nossa região, e é lógico também em todo o planeta Terra. Então aqui nos fala de uma multidão de pessoas que constantemente passaram a permanecerem nas ruas de Cafarnaum, que também era um vilarejo e não tinha nenhum preparo para receber aquela quantidade de pessoas. E aí ele nos diz na sequência que os discípulos eram os mais visados destes visitantes que passaram a ir em Cafarnaum pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro também tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Imaginemos como se tornou a vida de Pedro. Já que Pedro morava em Cafarnaum, já que Jesus se estabeleceu na casa de Pedro, então a família de Pedro, com certeza, passou a não ter mais sossego em relação àquela quantidade de pessoas que constantemente estavam em volta da casa de Pedro. E aqui Humberto de Campos nos fala sobre isto, em volta da casa de Pedro, em busca de Jesus, em busca dos benefícios imediatos, já que naquela época, que não é diferente para os dias de hoje, nós nos comportamos ainda, e naquela época também era assim, de forma imediatistas, querendo que alguém resolva de imediato os nossos problemas. E ainda Humberto de Campos acrescenta que aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes, prestemos atenção neste relato que ele fala, relacionando o discípulo Levi, que mais tarde se tornaria Mateus. Então, um grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Então, aqui Humberto de Campos lembra que Levi, pela posição que ele ocupava, era um funcionário público bem posto para aquela época. Ele era um cobrador de impostos ou um auditor fiscal, que é o nome que nós conhecemos e usamos nos dias de hoje, um auditor fiscal, um cobrador de impostos. Então ele foi procurado por um grupo de pessoas que eram verdadeiros maltrapilhos, que queriam trabalhar na seara, queriam trabalhar na divulgação do evangelho. Aí prestemos atenção como Levi ainda não tinha entendido a lição. Ainda o evangelho do Cristo, quando ele recebeu esta visita,
o evangelho do Cristo ainda não tinha chegado até o seu coração, assim como boa parte de nós, até os dias de hoje, ainda nos comportamos desta forma. O evangelho, na maioria ou em boa parte dos corações, ele ainda não faz morada. Então ele nos diz na sequência, Humberto de Campos, que este grupo de pessoas desejavam explicações sobre o evangelho do reino. Por isso eles foram buscar Levi, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Então ele estranhou aquele grupo que foi lhe procurar. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Ou seja, vocês, na posição em que se encontram, verdadeiros maltrapilhos, tinha um aqui que era aleijado. O que vocês conseguirão realizar? Qual será a contribuição de vocês? E aí ele diz na sequência que, e dirigindo-se a 3 deles, tinha um grupo, e aí ele se dirigiu a 3 deles, seus conhecidos pessoais, e falou convicto. Então tinha ali naquele grupo 3 que ele conhecia pessoalmente, já de longo tempo ali na cidade. E aí ele questiona: que podereis realizar, Lisandro? Ou seja, o nome de um deles era Lisandro. O que você poderá realizar sendo um aleijado como és? E aí ele se dirigiu a outro: e tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então aqui Levi fez esse questionamento de forma dura, indelicada, àqueles que o procuraram. E aí na sequência Humberto de Campos registrou o seguinte: que os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara, tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera, nas suas pregações carinhosas, que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústia do coração. Então eles começaram a lembrar das pregações do Cristo que eles já haviam ouvido e assistido. E Jesus falava desta forma, que ele tinha vindo buscar todos. E aí ele diz na sequência que quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera um novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Ou seja, eles não tinham nenhum conforto material, então eles tinham uma esperança, passaram a ter uma esperança depois que começaram a ouvir Jesus. E aí vem Levi de forma rude e, conforme se diz no linguajar popular, joga um balde de água gelada na esperança de todos eles. E aí diz na sequência Humberto de Campos: eles queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo, porém a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. E aí ele diz na sequência que o grupo de pobres e infortunados retirou-se da casa de Levi em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde. Quem sabe ministraria os ensinamentos
de que necessitavam? Então eles saíram da casa de Levi cabisbaixos, realmente tristes com aquele tratamento que eles receberam, com aquela notícia que eles receberam de Levi, que eles não teriam condições de contribuir com nada, mas mesmo assim eles lembraram que tinham ouvido notícia que naquela tarde, ou seja, na tarde daquele mesmo dia, Jesus faria uma nova pregação no monte próximo a Cafarnaum. Quem sabe eles receberiam mais uma vez os ensinamentos ministrados por Jesus, que poderia, sem sombra de dúvida, lhes auxiliar assim como estava auxiliando e que auxiliou e continua auxiliando a todos nós. E aí na sequência Humberto de Campos registrou o seguinte, que decorridos alguns instantes, ou seja, logo após a saída daquele grupo da casa de Levi, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor de imposto, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Então aqui prestemos atenção que Levi adotou aquele comportamento com aquele grupo de infortunado que foi lhe procurar para conversarem, buscarem mais esclarecimentos acerca do Evangelho. Ele não adotou aquele comportamento por maldade, por desdenhar aqueles irmãos, mas por desconhecimento do que realmente é o Evangelho. Porque Humberto de Campos aqui relata que ele começou a conversar com Jesus acerca daquele encontro com aquele grupo de infortunados, a sorrir ingenuamente, de forma muito alegre, achando que tinha prestado um grande serviço para o Cristo ou para o Evangelho. E aí ele diz para Jesus que conseguiria o Evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? O que conseguiria, Senhor? Este grupo de pessoas não conseguem fazer nada ou não conseguiria fazer nada. Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. Então, depois que ele falou esta frase, colocando estes mendigos e os aleijados, ele lembrou que o grupo do qual ele fazia parte, já que ele fazia parte do grupo dos 12 discípulos, o grupo era quase todo composto de pessoas que eram quase mendigas. Ele era a figura diferente. Ele era do grupo de uma, digamos assim, de uma casta da sociedade. Ele era o único, para os padrões da época, o único rico. Os demais eram todos pobres. E aí ele se corrige dizendo que os pescadores poderiam sim, porque são homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuraram. Aí ele encerrou este diálogo com Jesus, e aí Jesus, fixando o olhar no discípulo, com profundo desvelo, e falou-lhe com bondade, batendo levemente em seu ombro. Prestemos bastante atenção na lição, ou melhor, nas lições infinitas que Jesus deixou para nós aqui, conforme anotações de Humberto de Campos, nesta conversa com Levi, sobre aquele encontro dele com aquele grupo de infortunados e a forma que ele os tratou, achando que eles não poderiam contribuir com nada. E aí Humberto de Campos anotou na sequência a fala de Jesus. No entanto, Levi, começou a falar Jesus, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração
dos vencidos do mundo. Precisamos da colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles? Então, os vencidos do mundo são esses que mais precisam, e é para estes que o Evangelho veio, a boa notícia. Os vencidos do mundo são eles quem precisam de boas notícias. Os vencidos, estes tristes e deserdados na imensa família humana. Estes precisam sim da boa notícia. Estes são os que precisam do amparo, da assistência, do auxílio constante. Porque os vencedores, acrescenta Jesus, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Ou seja, os vencidos, quando estão derrotados, ouvem mais alto a voz de Deus. Os vencedores não dão ouvido para estas coisas. E aí ele diz na sequência que buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste, ele faz um questionamento, já observastes, Levi, algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então este é um questionamento muito importante para as nossas reflexões, porque Jesus questiona a Levi e a todos nós: você já observou algum vencedor do mundo com alguma outra preocupação a não ser preservar o seu patrimônio material? Então este é o questionamento de Jesus. E aí Humberto de Campos anotou na sequência que Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Então aqui ele quis se corrigir e falar: Senhor, eu queria apenas apressar a semeadura para auxiliar realmente e ser aqui aquele contrapeso, aquele auxílio constante, o esclarecimento para aqueles que governam o mundo. E aí Jesus responde a ele e a todos nós: Levi, quem governa o mundo é Deus. Não são estes que aí estão, que acham que governam o mundo. Quem governa o mundo é Deus. Estes que nós os classificamos como governadores do mundo, estes são apenas administradores provisórios. Mas quem administra é Deus. E aí ele continua, que Jesus afirmou isso de forma convicta e disse: e o amor não age com inquietação. Agora, Jesus acrescenta, agora, Levi, imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, empunhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros e triunfos, espadas e prisioneiros. Era isto que esse pessoal iria trazer. E ainda ele acrescenta que estes generais começariam protestando contra as nossas pregações
pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das variadas, ou melhor, das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos. Então aqui Jesus faz uma premonição em relação ao futuro, porque ele fala que estes vencedores do mundo, eles se preocupariam não com a transformação verdadeira do seu íntimo, mas eles se preocupariam em edificar, cada um edificar um templo mais suntuoso que o outro, templo de pedra. Não ia se preocupar em edificar o reino de Deus no seu próprio coração, mas um templo suntuoso de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Ele acrescenta que uns também desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vistas, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. Prestemos atenção neste final de frase anotada por Humberto de Campos, que isso está acontecendo até os dias de hoje. Até os dias de hoje, ainda continua brigando, continua matando uns aos outros, disputando a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Mas não é desta forma, e Jesus não veio para isto, para este estabelecer do reino de Deus aqui na terra. Jesus veio, conforme já estudamos anteriormente, para estabelecer o reino de Deus em primeiro lugar em nossos corações. Depois que estiver verdadeiramente estabelecido em nossos corações, aí estaremos prontos para estabelecermos o reino de Deus aqui na terra, que será o paraíso, conforme Jesus já nos disse, que um dia a felicidade reinará plenamente aqui na terra. Mas para isto é preciso que conquistemos e instalemos em nosso coração, em nosso íntimo, a felicidade. E aí ele acrescenta que a pretexto de lutar em nome do Deus, ou melhor, em nome dos céus, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E isso aconteceu ao longo dos milênios e ainda acontece até os dias de hoje, brigas por isso, brigas por religião, por um local sagrado, defender que um local é mais santo do que o outro. Existe na face da terra algum local que seja mais sagrado do que o outro? Algum palmo de terra ou de mar que seja mais sagrado do que o outro? Se tudo é de Deus, se tudo é governado por Deus, então não existe diferença você brigar com alguém dizendo que aquele lugar é um lugar sagrado ou que seja mais sagrado do que o outro lugar. E aí ele acrescenta desta forma que a pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, questiona Jesus, e seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Você iria aceitar esta parceria sanguinária para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, matando os filhos de Deus e nossos irmãos? Com certeza, não será desta forma, não pode ser desta forma. Assim disse Jesus a Levi. E anotou ainda Humberto de Campos que o apóstolo Levi o ouvia assombrado, em face da profundeza de sua argumentação.
E o mestre Jesus ainda continuou as lições. E Humberto de Campos anotou na sequência que Jesus disse a Levi e a todos nós que até que a esponja, prestemos atenção mais uma vez nestes esclarecimentos de Jesus, nesta sequência, que até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos e séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, fala Jesus, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, ou seja, para os corações dos vencidos, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. E ainda Jesus acrescenta: Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas, as almas dos desafortunados do mundo, são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles, os desafortunados da terra, saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. E ainda acrescenta: é também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. O Evangelho não assentará suas bases nos vencedores, mas nos vencidos da terra. Então é por isso que Jesus fala que é também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos de Jesus, cheios de sublimada emoção. Neste ínterim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos a Cafarnaum. E aí segue a narrativa de Humberto de Campos, que o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a multidão imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos. Aqui ele começa a dizer quem estava ali no meio daquela multidão de centenas e centenas de criaturas. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo, agarradas aos seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos,
exibindo as chagas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes ante os seus olhares felizes. A figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perspassava brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi. Então, Jesus falou de uma forma muito especial, diretamente a Levi naquele momento, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos. Então aqui Humberto de Campos deixa claro que Levi representava a aristocracia ali no meio dos discípulos de Jesus, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E aí Humberto de Campos anota na sequência algumas daquelas 9 bem-aventuranças que nós conhecemos lá no Sermão do Monte. Então ele anotou o seguinte, da fala de Jesus: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E ainda diz na sequência que por muito tempo, falou do reino de Deus. Então, por muito tempo naquele local, Jesus falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas, aqui ele fala das promessas, porque no Sermão do Monte, Jesus fala de promessas, porque as bem-aventuranças, elas são sempre para o futuro. Se prestarmos atenção nas frases lá das bem-aventuranças, sempre Jesus coloca para o futuro, é nossa responsabilidade. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os sedentos e aflitos por justiça, ou que procuram a justiça e a misericórdia, porque eles alcançarão justiça e misericórdia. E ainda ele diz, se olharmos lá em todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, ou os pacificadores, ou os mansos, porque eles herdarão a terra verdadeiramente transformada. Então Jesus fala de promessas para o futuro, conforme a anotação de Humberto de Campos. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua explanação, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. E aí Humberto de Campos, na sequência, para encerrar este belíssimo relato acerca do Sermão do Monte, anotou da seguinte maneira, que Levi naquele momento sentiu que
Naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus, observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto. O discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados e felizes com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sublime. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou, transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe havia penetrado o âmago do ser Levi. E aí ele acrescenta que no dia seguinte, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo. Ou seja, ele convidou todos que estavam ali no Sermão do Monte para a sua residência. Então, daquele crepúsculo memorável. E Jesus participou da festa, partiu o pão e alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem as palavras de Deus. E você acabou de compreender o que é realmente o reino de Deus. Sobre qual reino eu estou falando já há bastante dias a todos vocês. Então o meu espírito se rejubila e fico muito feliz porque você compreendeu o verdadeiro sentido do reino de Deus. Sobre qual reino eu estou falando e trabalhando por sua implantação. Agora você compreendeu a lição. Fico muito feliz com isto e que possamos nós, por nossa vez, compreendermos também estas lições e verdadeiramente trabalharmos pela e para a implantação do reino de Deus em nossos corações. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade belíssima que nos foi concedida graças à presença de todos vocês aqui neste Centro Espírita Virtual. Porque se vocês não estivessem presentes aqui estudando conosco, sem sombra de dúvida que não teria a mesma graça, a mesma alegria, a mesma satisfação de estarmos aqui falando acerca da Boa Nova. Muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão. E no próximo encontro, nós estudaremos o capítulo de número 12, que tem como título Amor e Renúncia. Com certeza, nós encontraremos aqui neste capítulo belíssimas lições acerca do amor e da renúncia, que precisamos internalizar em nossos corações. Até breve, meus irmãos e irmãs. Luz em nossa caminhada, que possamos nos esforçar constantemente, trabalhando de acordo com as nossas capacidades, no limite das nossas forças, na seara do amor e da bondade. Luz em nossos corações e que Jesus possa constantemente fazer morada com a nossa permissão, de acordo com o nosso comportamento, Jesus fazer morada em nossos lares e em nossos corações. Gratidão a todos e a todas.